Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Velocidade CBN, o seu podcast sobre Fórmula 1 e automobilismo. Olha, tá no ar o episódio dessa segunda-feira, dia 1 de dezembro, pra gente falar de tudo desse GP do Qatar que deixou o Campeonato Mundial da Fórmula 1 completamente em aberto. Max Verstappen venceu a corrida no Qatar, as duas McLarens fizeram estratégias inacreditáveis e tanto o Lando Norris, quanto o Max Verstappen, quanto o Oscar Piastri, os três ainda têm chance de título nessa temporada, chegando nessa última etapa, nesse próximo fim de semana em Abu Dhabi. Eu sou André Neto, apresento o programa aqui hoje, mais uma vez com a participação do meu colega Leonardo Félix, da revista Auto Esporte. Léo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá, André. Olá a todos os nossos espectadores e ouvintes. Bora falar, um GP muito importante para esse campeonato, né? E claro, temos sempre o nosso convidado especial. Hoje, novamente aqui com a gente, Ricardo Maurício, tricampeão da Stock Car. A gente se falou no começo da temporada, o Ricardo está hoje de volta com a gente para falar já do fim da temporada. Tudo bem, Ricardinho? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Velocidade CBN. Eu que agradeço aí a oportunidade de estar com vocês aí de volta aí. E vamos falar um pouquinho de automobilismo. E a gente vai falar bastante também, não só da decisão da Fórmula 1, mas também da temporada do Ricardinho na Stock Car, de tudo que aconteceu na categoria nacional esse ano. Queria começar só com a Fórmula 1, que esquentou esse fim de semana. A gente teve uma corrida no Qatar, que foi mais uma vez uma corrida ruim no Qatar, tem sido assim nessa pista lá em Lusail, mas a gente teve um resultado que para o campeonato em si é muito interessante, né, Léo? Uma corrida que as duas McLarens optaram fazer uma estratégia arriscadíssima, não funcionou, e eles deram mais uma vez chance para o Verstappen colar nessa briga do campeonato. Você já tinha falado isso, acho que no último episódio, mas nem a Red Bull quer tanto o Verstappen campeão quanto a McLaren, pelo jeito, né, Léo? Pois é, Andrezão. Eu não achei a corrida ruim do Qatar. Pode me chamar de maluco. Eu não gostei, mas quero ouvir seu argumento. Então. Não, é que eu acho que estrategicamente falando, a corrida foi muito interessante justamente por essa questão da variação. Aqui, Leonardo, eu sou o cara que eu não gosto muito dessa coisa de achar que para uma corrida ser boa, ela só é boa se ela tiver muitas ultrapassagens. Claro que ultrapassagem é legal, mas eu acho que inclusive essa questão da sanha por ultrapassagens a qualquer custo até que levou o automobilismo no geral e a própria Fórmula 1 a algumas decisões meio estranhas do ponto de vista de como a dinâmica das corridas acontece. Mas eu achei a corrida boa justamente do ponto de vista estratégico, né? Claro que teve que ter um safety car para isso, teve que ter a grande... Tem que usar uma expressão aqui agora elegante, né? A grande... Trapalhada, obrigado. Da McLaren. Você queria usar outra palavra que terminava com ADA, né? Exato. Que fez aí adotou uma estratégia que, assim, por mais que seja difícil na hora tomar a decisão, mas para as condições daquela corrida, para a limitação de uso de pneus que a Pirelli impôs, de 25 voltas numa corrida de 57 voltas, que você tem um safety car na volta 7, que portanto vão faltar 50 voltas para o final, era uma decisão óbvia. Era óbvio, né, que você tinha que parar, livrar um dos pitstops para ter só mais um pitstop na corrida. Eles não fizeram isso, tiveram que fazer duas paradas, enquanto todo mundo fez um pitstop depois, né, da relargada, e nisso a McLaren perdeu a vitória numa corrida que o Piastri deveria ter ganho, porque o Piastri dominou ali o fim de semana, né? A gente falava em semanas anteriores, né, que o Verstappen precisava de muitas ajudas externas para conseguir se manter na disputa, que era muito difícil. E a McLaren deu as ajudas que ele precisava, né? Eles ajudaram o Verstappen com aquela desclassificação no GP de Las Vegas, que também, assim, uma outra atrapalhada, né? Pra gente continuar na expressão elegante. E agora mais essa no GP do Qatar. Então, agora a situação é de um Lando Norris, líder do campeonato, voltando a ter que lidar com uma extrema pressão. Um Max Verstappen como franco atirador.
E um Oscar Piastri que meio que já voltou ali ao seu desempenho original, muito provavelmente porque na cabeça dele ele já viu que a batalha tá meio perdida, então ele tá indo ali pro tudo ou nada. Isso, inclusive, pra mim, se refletiu no resultado dele no GP agora do Catar, nesse domingo. E é curioso, Ricardinho, que você veio aqui conversar com a gente justamente depois do GP da China, que foi um fim de semana que o Piastri dominou. E eu lembro da gente conversar muito sobre a parte mental dele, que ele parecia muito preparado para ser campeão do mundo. E ele desandou nessa reta final de temporada. Agora, nesse fim de semana, agora nesse fim de semana ele voltou a ser esse cara consistente que a gente tinha visto no início do ano, dominou o fim de semana no Qatar, teria vencido se não fosse essa estratégia maluca da McLaren. Queria a sua visão também sobre essa reta final de temporada que se desenvolve agora com essa disputa tripla pelo título em Abu Dhabi, Ricardinho. Bom, eu estava esse final de semana em Brasília, correndo de estoque também, mas a gente também estava ligado na televisão, olhando a corrida. Eu não consegui assistir a corrida sprint, eu consegui só ver realmente pouco antes da nossa corrida principal, no domingo, assistir a corrida da Fórmula 1. Mas lembrando que a própria McLaren, né, os pilotos também acabaram pisando na bola ali, se não me engano foi Estados Unidos, né? E eles tiveram acidente. Se tocaram, então assim, já vem aí algumas corridas que nem os pilotos, nem a equipe estão conseguindo se ajudar lá para levar esse título, né? A gente chegou um momento ali do campeonato que a gente falava, putz, o Verstappen quase não tinha chances nenhuma de disputar o título, e agora, com todos esses problemas, desclassificação, parecia até estratégia da Ferrari esse final de semana, né? Que a Ferrari sempre se embola quando dá esse tipo de problemas, né? Que você tem que tomar uma decisão rápida de estratégia, e eles acabaram deixando no colo do Verstappen essa vitória. Uma coisa que eu não entendi, que como eu não acompanhei tanto bem assim o final de semana, eu não entendi o porquê eles não colocaram um pneu mais macio no último pit stop. Tudo bem que eu acho que não ia ganhar de qualquer forma, mas talvez o próprio Norris poderia ter avançado um pouco mais. Eu não sei se talvez o pneu médio que eles tinham talvez seria usado da classificação. Realmente eu não entendi ali que os dois, faltando 10 voltas, colocaram pneus duros. Foi uma escolha que também me surpreendeu, porque assim, eles tinham que colocar um composto novo, né? Eles já tinham usado 2 médios, Sim. Mas me surpreendeu deles não irem pro macio, até porque o próprio Bortoleto, depois a gente vai falar um pouquinho dele, mas ele fez o último stint dele de 25 voltas com o pneu macio, foi o único, assim, do grid que seguiu a mesma estratégia, que não botou o pneu duro mais pro final da prova. Antes de continuar a conversa aqui, da gente continuar debatendo essa questão do título da Fórmula 1, queria só deixar aquele pedido para quem está acompanhando o nosso podcast no YouTube da CBN. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, que ajuda muito a gente a divulgar o nosso episódio, a divulgar o nosso podcast, de se inscrever também no canal aqui da CBN no YouTube para você não perder nenhum episódio. A gente tem coisas bem legais chegando aqui pela frente ainda antes do fim da temporada. E claro, de compartilhar esse episódio também com todos aqueles amigos que gostam de automobilismo, gostam de Fórmula 1, que querem ouvir a entrevista do Ricardinho aqui com a gente também. E para você que está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, também não se esqueça de deixar a sua avaliação positiva aqui do nosso podcast e, claro, também de compartilhar com todos os familiares, amigos, todo mundo que gosta da velocidade, gosta do automobilismo. Então, continuando aqui na nossa saga dessa disputa pelo título, eu queria trazer toda a matemática envolvida para essa última etapa, para essa decisão em Abu Dhabi que a gente tem nesse próximo fim de semana. Saindo agora do Qatar, o Norris segue líder, tem 12 pontos de vantagem para o Max Verstappen e 16 para o Oscar Piastri. Para o Norris a situação é mais simples. Se ele chegar no pódio, ele é campeão do mundo. Chegou em quarto, aí começa a ter que fazer conta. Se ele chegar em quarto, o Verstappen não pode vencer. Essa é a conta mais fácil para o Verstappen. Para o Verstappen ser campeão, chegar em primeiro, o Norris chegar em quarto para baixo, o Verstappen ganha o 5º título seguido. Verstappen também pode ser campeão chegando em segundo ou terceiro, mas aí já são contas mais difíceis que eu acho que nem vale a pena a gente ficar elaborando tanto aqui. Para o Piastri, que é o terceiro envolvido na situação e tem o pior cenário, tem que vencer e o Norris chegar em sexto para baixo. É uma situação bem mais desfavorável para o australiano, que estava dominando a temporada até Zandvoort aí depois da pausa das férias de verão, e depois o ano de 2025 dele desandou. Piastri também pode ser campeão chegando em segundo, mas aí, assim como eu falei do Verstappen, são contas bem mais difíceis, cenários bem mais improváveis, envolvendo o Norris quase não pontuando e ainda tendo que fazer conta por conta do Verstappen também. Léo, com todo esse cenário posto,
E até um pouquinho do que eu já perguntei para o Ricardinho, acho que dá para a gente dizer que o Piastri, dessa atrapalhada dupla da McLaren, foi o grande prejudicado. Acho que ele estaria numa condição muito mais favorável para seguir na disputa, e agora estando 16 pontos atrás, precisando vencer e o Norris chegar em sexto, acho que dos três ele foi o mais prejudicado aí nessa última corrida pela McLaren, mas é o cenário mais improvável. O que você acredita, o que você acha que é possível nessa disputa do título em Abu Dhabi? Olha, na verdade eu acho que os dois foram muito prejudicados, né? Porque se não fosse a desclassificação de Las Vegas, mesmo tendo terminado em quarto lugar ontem, o Norris já estaria campeão do mundo. E o erro da McLaren, que foi um erro duplo, né? Ele foi um erro no qual eles erraram com o Piastri, e ao errar com o Piastri e ver que todo mundo ia pro box e o Piastri não ia, o engenheiro do Norris tinha que ter falado, entra você. E a McLaren ia adotar uma estratégia diferente com os dois, nem que fosse para, se o Norris estivesse em segundo ali no final, inverter as posições na chegada. Na chegada, lá pela tal da Papaya Rules e tal. Isso aí ia dar uma confusão. Mas aí ele ia chegar em terceiro, não ia chegar em quarto. Ia ter 3 pontos a mais. Então, na minha visão, assim, os dois foram igualmente prejudicados. E na soma das duas corridas, né, Las Vegas e Qatar, eu acho que o prejuízo é muito maior pro Norris, porque o Norris, se não fosse isso, já era para ele ser campeão. De fato. Né? Pro Piastri, era meio que essa corrida já era meio que um tudo ou nada. Ele fez tudo o que ele precisava fazer, porém essa desvantagem dele, ela foi construída pelo desempenho ruim do próprio Piastri nas etapas anteriores. Né? Eu acho que isso é preciso ser dito, e eu vejo muita gente aí com teoria da conspiração e tal, mas... sim, de que a McLaren tá favorecendo. Cara, isso não existe, Foi o próprio Piastri que entrou numa fase muito ruim, entrou na cabeça dele, principalmente a questão lá do GP de Monza, ele mesmo admitiu isso, e agora que a diferença para o próprio Norris já estava muito grande, ele meio que entrou naquele modo... quem joga tênis, né, sabe que às vezes o teu adversário tá ganhando de 5-0, 5-1 pra fechar o set, aí você entra naquele modo assim, não tem mais nada a perder, aí você começa a jogar melhor. E eu acho que o Piastri entrou meio que nesse modo. Mas a sua outra pergunta você tinha feito uma outra pergunta. O que você acha que é possível desse cenário de disputa pelo título? Que eu passei as contas assim, o que você acha que é plausível de acontecer? Em condições normais de temperatura e pressão. Cara, eu acho que o mais plausível de acontecer, por incrível que pareça, é o Verstappen ganhar e o Norris não chegar entre os 3 primeiros. Porque eu acho que o Norris vai estar com uma pressão absurda. Mas claro que isso vai depender muito, por exemplo, de como a Mercedes vai estar no próximo fim de semana. Se a Mercedes estiver competitiva, eu acho que a vida vai complicar pro Lando Norris. E aí ele vai depender muito de, no final, estar numa posição em que o Piastri ajude ele, cedendo posição para ele. Para mim, esse é o cenário mais provável de todos. Pode ser que eu esteja errado. Ô, Ricardinho, me diz uma coisa, como é que fica a cabeça de um piloto se ele tá disputando um título na última corrida e ele é instruído a dar passagem pro companheiro de equipe dele ser campeão, que tem um terceiro envolvido na briga? Acho que essa seria a maior maluquice da história, não só da Fórmula 1, mas do automobilismo, né? Acho que não tem nenhum caso parecido na história. Acho que não. Bom, é difícil falar. Eu acho que assim, é muito fácil, não fácil, mas assim, é muito mais tranquilo para um Verstappen mentalmente ir disputar um título onde ele já disputou alguns deles. Então, eu acho que a força mental dele é muito maior do que dos outros 2 pilotos. Mas, de uma certa forma, o Norris ele precisa chegar lá um terceiro, independente da posição que eles forem largar. Eu acho que a preocupação, sim, da Mercedes está forte nesse final de semana, complica um pouco, mas acredito que não. Acho que é muito mais fácil, talvez, uma própria Red Bull, às vezes não performar, mas eu acho que vai performar. Eu acho que vai ficar entre os 3 primeiros ali, e é só realmente... O Norris, na verdade, é tentar comboiar os outros 2 e tentar seguir a estratégia meio que do maior rival dele, que naquele momento é o Verstappen, tentar fazer exatamente a mesma estratégia e tentar chegar em segundo, terceiro, que ele já garante o título sem nenhum risco, né? Então, eu acho que vai ser um pouco para esse lado. Mas se tiver alguém, que eu acho difícil, alguém talvez pressionando as 2 McLarens, talvez uma disputa de segundo, terceiro lugar, eu acho que vai ter inversão, com certeza.
E eu, Ricardinho, eu queria perguntar para você também, você que é tricampeão da Stock, já viveu esses momentos de decisão, de tensão, de disputa por título. Você acha que, de fato, o Norris é quem chega mais pressionado para essa última corrida em Abu Dhabi, mesmo tendo um cenário tão favorável assim, de que ele precisa chegar só no pódio para garantir o título? Eu acho que não. Eu acho que sempre o piloto que está com a maior pontuação possível, ele chega mais tranquilo. Eu acho que o primeiro título acaba sendo um pouco mais aquela coisa, putz, será que vai dar certo? As coisas precisam dar certo. Sempre primeiro título, a gente fica um pouco mais ansioso, mas chegando nessa posição que ele está, podendo tranquilamente fazer conta e não depender do resultado de outro, teoricamente, que é o que o Verstappen e o Piastri precisam, eu acho que acaba sendo mais tranquilo. Na minha visão, acaba sendo um pouco mais tranquilo. O Ricardinho, para você, o primeiro título, por exemplo, na Stock foi mais tenso, assim, a hora da decisão? Com certeza. Com certeza. Acaba sendo mais tenso, porque é o que todo mundo quer chegar no seu primeiro título, né? A gente, primeiro, quando a gente entra numa categoria nova, a gente quer buscar a primeira pole, a primeira vitória, e depois você começa a construir resultados para realmente chegar no título. Então, acaba que aquele frio na barriga, porque é o que eu sempre falo, né? A gente consegue controlar o que a gente tem na mão ali, que é a nossa guiada, o nosso foco, a nossa concentração, a nossa preparação física e tudo mais. Mas a gente tem aí na Stock 31 carros, a gente não consegue controlar os outros 30 carros e as outras 15 equipes que estão trabalhando por trás disso, né? Então, a gente tem que tentar fazer o nosso melhor ali e as coisas, infelizmente, vão acontecer naturalmente. Então, todo mundo tem que estar preparado. Mas é legal isso que você falou do primeiro título ser diferente, porque o próprio Verstappen foi perguntado ontem, depois que terminou a corrida, o que ele sentia de diferente em relação a 2021, que ele chegou para a decisão também na última corrida, e ali sim, ali era a disputa do primeiro título dele. Ele falou que ele está muito mais leve, que ele se sentia muito mais pressionado. O Verstappen sempre falava em 2021 que ele não sabia se ele ia ter a chance de novo de ser campeão do mundo, então acho que ele mesmo colocou isso de que ele tá muito mais leve, muito mais tranquilo, que se não der certo para ele tá tudo na paz também. E achei interessante ele mesmo colocando de que, olha, ainda acho que é muito difícil, acho que precisa acontecer alguma coisa como hoje, de a McLaren errar a estratégia, porque se você for olhar ritmo de corrida, a McLaren tinha uma vantagem de 4 décimos por volta para cima da Red Bull, uma coisa assim. E Abu Dhabi costuma ser uma pista de final de temporada também que a ordem de forças não muda muito em relação ao que foi o restante do ano. Então, acho que o Verstappen está muito pé no chão nesse sentido de, cara, estou feliz de chegar até a última corrida com chances. Já não esperava isso. Me deram essa oportunidade, estou aqui, vamos ver. Se derem uma brecha, eu levo o meu 5º título, o meu pentacampeonato seguido, né? Que seria 5 seguidos. Léo, também a direção de prova não fazer o que fizeram com o Verstappen e com o Hamilton, né? Tem isso. Tem isso. Vamos ver se não vão querer dar uma emoção a mais, que nem foi justamente em 2021, e torcer para a direção de prova não atrapalhar a disputa, né? Que nem aconteceu 4 anos atrás. Léo, um outro destaque que eu queria... Aliás, tem outra coisa que eu precisava falar da disputa do título antes, que o Lando Norris passou o Kimi Antonelli faltando 2 voltas. Sim. Porque o Kimi Antonelli errou. E aí fica só uma notinha aqui de que o Kimi Antonelli recebeu um monte de xingamento, recebeu ameaça de morte nas redes sociais. Que absurdo isso. É um menino de 18 anos, completamente abominável. O pessoal da Red Bull chegou a acusar ele na hora da corrida de que ele tinha deixado o Norris passar de graça, como se o Kimi Antonelli e a Mercedes fossem ter alguma vantagem em perder 2 pontos. Mas eu só queria deixar isso registrado, que é muito triste, lamentável a gente ver isso acontecendo. E ao mesmo tempo também falar que esses 2 pontos podem ser importantíssimos para o Norris também nessa briga final de título nessa última corrida. Eu diria que foi fundamental, porque se não fossem esses 2 pontos, o Norris precisaria chegar em segundo na vitória do Verstappen. Sim. Ele não poderia chegar em terceiro, ele precisaria de um segundo lugar. Aí a batata ficaria mais quente para ele. Mas a gente falou do Verstappen, a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, né? As estatísticas, por incrível que pareça, elas estão a favor do Verstappen e não do Norris. Acho que mais contra o Norris, né, num geral até. Sim, porque, inclusive, esse levantamento quem fez foi um amigo meu chamado Fábio, de um grupo chamado Fórmula 1 Brasil no Facebook, e ele fez esse levantamento, eu agradeço a ele aí, aproveitei esse levantamento dele. Claro. A Fórmula 1 teve, até hoje,
11 campeonatos que terminaram, né, que foram decididos na última etapa com mais de 2 pilotos brigando. 10 vezes foram 3 pilotos e uma vez foram 4 pilotos. Que foi 2010, né? Que foi 2010. Dessas 11 vezes, em apenas 3, o piloto que chegou na última etapa líder do campeonato confirmou o título. E a última vez que isso aconteceu foi em 1968, quase... Isso é uma insanidade. Quase 60 anos atrás, que foi a disputa do título entre o Graham Hill, o Jack Stewart e o Denny Hulme. E o Graham Hill acabou campeão. De lá pra cá, esse mesmo cenário aconteceu aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 vezes, aliás, desculpa, agora é a 8ª. Eu falei 7 vezes, né? Em 6 vezes... Não, perdão. 5 vezes, aliás, perdão. O segundo colocado foi o campeão. E em 2 vezes o terceiro colocado foi o campeão. E nas 2 últimas, que foi 2007 e 2010... Foi o terceiro. Foi o terceiro colocado. Então isso é muito maluco. E na última vez que isso aconteceu, só para eu terminar esse meu momento estatístico, que foi em 2010, né? Que era uma disputa do Fernando Alonso com... as 2 Red Bulls, né? O Weber e o Vettel. E tinha o Hamilton, ainda tinha chance. Que tinha chances bem pequenas, mas tinha. Você sabe quem era o engenheiro de pista do Fernando Alonso? Eu vou chutar, mas eu tenho a sensação que era o André Stella. Era o André Stella, que é o atual chefe de equipe da McLaren. Puxa. Então, o engenheiro de equipe do Alonso na perda do título de 2010 é o atual chefe da McLaren. O Ricardinho até tinha falado que a McLaren fez uma estratégia de Ferrari, né? E na hora eu pensei nisso, tipo... O André Stella, que hoje é o chefe de equipe, é ex-Ferrari, né? Então tem essa conexão, assim, de... Talvez ele tenha importado essa estratégia da Ferrari para esse fim de semana. E você tá todo McLaren também aí no programa. Eu depois que eu saí de casa que eu me toquei, que eu tava de papai aqui hoje para fazer o podcast, Boa. Mas não é nada relacionado à torcida, não é nada por conta disso. Meu armário de roupas é muito básico, aliás. Estavam até tirando sarro aqui de mim antes da gravação, que eu tenho uma camiseta que eu uso muito ela, que é uma amarela, e realmente eu gosto bastante dela. E aquela é a titular, essa é a reserva, então a amarela não estava disponível hoje, veio a laranja pro lugar dela para gravação, mas não é nenhuma homenagem ao feito da McLaren nesse fim de semana, não. E aí, Léo, queria te perguntar também sobre, para mim, quem foi o outro grande destaque desse fim de semana, que foi o Carlos Sainz, que conseguiu o segundo pódio dele com a Williams, nesse ano de estreia dele na Williams, que ele mesmo chegou na equipe britânica, falando, não me cobrem vitórias, pódios, poles, porque eu não vou conseguir essas coisas aqui. E ele já conseguiu 2 pódios, e eu acho muito simbólico, esse segundo especialmente, porque foi num fim de semana em que a Ferrari foi um desastre no Qatar. Sim, é um resultado muito bom para o Sainz, né, que teve um começo de ano muito complicado, muito difícil, parece que ele se achou agora na equipe nova, então ele marcou a grande maioria dos pontos que ele marcou nessa temporada, foi justamente a partir do GP do Azerbaijão, que foi quando ele conquistou o primeiro pódio. E ele ajudou, com esse resultado, a Williams a assegurar a 5ª posição no campeonato de construtores, que é um excepcional resultado para a Williams, que no ano passado, vamos lembrar, terminou na 9ª e penúltima posição, né, à frente apenas da Sauber. Então, eu acho que é um ótimo resultado para o Sainz. Ele deu muita sorte ali no se entreveiro todo, mas ele está andando muito bem. E depois que ele se colocou na posição ali, ele segurou muito bem a posição, teve um ótimo ritmo de corrida, mereceu o resultado. E ele terminou a corrida ainda com danos no carro. Depois o chefe da equipe, o James Vowles, falou que ele perdeu muita aerodinâmica ali no fim e ele ainda conseguiu segurar para terminar a prova. Ricardinho, para a gente fechar o assunto da Fórmula 1 aqui, esse fim de semana o Gabriel Bortoleto teve um fim de semana que ele pelo menos não teve acidentes, como foram os 2 últimos. Ele acabou ainda sendo prejudicado por conta do GP de Las Vegas, perdeu 5 posições no grid. 5 posições que até, se ele tivesse largado em 14º, eu fui fazer as contas aqui, ele teria chegado muito provavelmente atrás do Liam Lawson em 10º. Então, um fim de semana meio fora dos holofotes para o Bortoleto, pelo bem e pelo mal. Mas queria te perguntar mais uma avaliação geral da temporada dele. Você já como um cara mais experiente, que já viu vários pilotos surgindo nesse mundo do automobilismo também, como que você vê o ano de novato do Gabriel até aqui na Fórmula 1? Eu, assim, no meu ponto de vista, eu acho brilhante a temporada que ele tem feito, ainda mais numa equipe pequena, cabeça no lugar. O menino realmente, você vê que ele é bem preparado mentalmente também, ele fala super bem com a mídia, ele se expressa muito bem, ele é um cara
parece ser muito calmo, muito tranquilo. Infelizmente, né, tiveram aqueles acidentes, para mim, em São Paulo, mas eu acho que é um menino que tem bastante futuro aí. Eu acho um cara super humilde e muito focado, muito trabalhador. Você vê que tá o tempo inteiro no simulador, tá o tempo inteiro. Você vê que a vida dele é realmente focada a Fórmula 1, automobilismo. É realmente muito legal ver, e ainda bem que a gente está tendo aí um grande representante, um grande nome aí para a gente torcer, ainda mais chegando uma marca super importante na Fórmula 1, com bastante expressão aí. Vai ser um desenvolvimento do zero aí para todas as equipes, e torcer para que esse carro novo que vai chegue muito bem aí, e que ele consiga ter excelentes resultados aí, representando o nosso país. E esse próximo fim de semana em Abu Dhabi é o último da Sauber como Sauber, né? A partir de 2026 virá Audi, entra o projeto alemão, que o Gabriel vai estar junto do Nico Hülkenberg aí para tocar esse projeto como piloto, né? Os dois pilotos da equipe. Vamos ver como é que chega a Audi, muita promessa aí para esse motor da Audi para a próxima temporada, muita coisa nova também chegando. Acho que não dá para esperar grandes coisas ainda da Audi em 2026. Mas quem sabe, né? Uma história de Brown GP, às vezes aparece de novo na Fórmula 1, que seja com a Audi na próxima temporada. E essa já vai ser a terceira vez que a Sauber deixa de ser Sauber, né? É verdade. Em 2006 eles viraram BMW, tudo bem que era BMW Sauber ainda, né? Depois voltou a ser Sauber, depois virou Alfa Romeo, aí agora voltou a ser Sauber, e agora vai virar Audi em 2026. E estaremos no aguardo aí para ver essas mudanças. Próxima temporada também com a Cadillac, teremos uma equipe a mais também, e claro, um carro totalmente diferente. Essa próxima corrida em Abu Dhabi marca também, né, o fim dessa geração de carros da Fórmula 1, teremos um regulamento bem novo. Mas é isso, fechamos Fórmula 1, voltaremos a falar depois também sobre isso. Tem um teaserzinho no final para contar, uma novidade para contar. Mas antes disso, Ricardinho, queria falar com você sobre a sua temporada da Stock, porque quando você veio aqui da outra vez, você não tinha nem testado o carro de 2025 ainda, o carro novo da Stock também, então aconteceu muita coisa desde então. Antes de eu perguntar das corridas, de como que as coisas aconteceram na pista, eu queria perguntar para você sobre o carro mesmo em si, agora que você já andou bastante, já foi praticamente toda a temporada da Stock, a gente tem só a última etapa agora no dia 14 em Interlagos. O que mudou, de fato? Como é que é esse carro novo da Stock? Como é que é para guiar esse carro de 2025, esses SUVs novos? Bom, vou te falar, é um carro bem legal de guiar, bem mais legal que o carro antigo. É um carro, lógico, com mais pressão aerodinâmica, é um carro bem mais grudado. Assim, ele tem um estilo. O carro antigo era um carro mexia muito mais, ele era mais molão, era mais manhoso para guiar. E se sim, tem uma guiada um pouco mais voltado ao Fórmula. Lógico, não chega a ser um Fórmula, porque é um carro bem pesado, bem mais leve do que o anterior, mas ainda comparado com o Fórmula é pesado. Mas se você pegar assim, carro de turismo com 1.200 quilos não é algo muito assim elevado perto de outros carros de turismo. Você vê o Cor de GT3, no próprio Porsche GT3, que tem mais de 1.350 quilos o carro. Então, realmente é um carro bem leve. A gente está com motorização agora turbo, que vai retornar o ano que vem por N motivos que a categoria vem sofrendo aí. Vai voltar para o V8 ano que vem, mas na dirigibilidade do carro, ele é bem legal. Lógico, quanto melhor o carro está, mais rápido, é mais gostoso de guiar. Quando o carro não está bem acertado, acaba ficando difícil também, mas ele é mais na mão, então faz com que o grid acaba ficando um pouco mais próximo, acredito, e é isso. E a gente vem evoluindo, né? A cada etapa que passa, a gente vem conhecendo o carro. Para quem não conhece muito o Stock Car, a gente tem pouco tempo de treino, final de semana de corrida, a gente tem 2 treinos de meia hora, classificação e corrida, então é tudo muito, muito rápido. A gente sempre fala, né, que o nosso carro tem que vir pronto da oficina, né? A engenharia tem que fazer um carro não só na parte mecânica, mas na parte de engenharia, em termos de acerto de carro, todo o trabalho que eles fazem em estudos dos outros treinos, das outras corridas, as anteriores que a gente passa. O carro, quando coloca na pista e já é competitivo ali logo de início nos primeiros treinos livres, aí fica muito mais fácil de você refinar o acerto. Quando você chega um pouco perdido, daí realmente se acaba atirando para todo lado, e às vezes as coisas dão certo, e a maioria das vezes as coisas não se encaixam tão bem pelo tempo que a gente tem
realmente que é muito, muito curto nesse final de semana de corrida. E super bacana aí que a gente tem dois circuitos novos, né, na categoria. A gente vem aí sofrendo um pouco de autódromos. A gente teve que repetir 3 vezes Velocitar esse ano. A gente teve Cuiabá, agora Brasília, voltando para São Paulo. Então, no ano que vem também tem várias praças novas aí no calendário, Curitiba de rua, Cuiabá. Então, acho que... Cuiabá não, desculpa, Chapecó. Então, e voltando Belo Horizonte. Com certeza 2026 promete aí, com certeza, a categoria. E Ricardinho, como é que você avalia a sua temporada, né, com esse carro novo? Acho que houve algumas equipes aí que conseguiram se adaptar muito mais rapidamente a esse novo regulamento, né, de carro. Como é que você avalia a sua própria temporada com esse carro novo, a perspectiva para o ano que vem e essa volta do motor V8 aspirado, se para você foi uma boa decisão? Bom, início de temporada difícil, não foi fácil. Estava ali com bastante dificuldade em tentar acertar o carro junto com o meu engenheiro, mas a partir de Campo Grande, que fazem 3 corridas atrás, a gente conseguiu encaixar aí resultados melhores. A gente classificou em 5º em Campo Grande, aí Cuiabá foi 12º, onde teve inversão de grid. Eu levei as 2 provas naquele final de semana, e esse final de semana a gente foi 14º a 19 centésimos do 12º. A gente sempre fala entre os 12 primeiros, que a gente sabe primeiro que a categoria é extremamente forte, e você estando entre os 12 primeiros com inversão de grid, você tem muito mais chances de bons resultados no final de semana e de fazer uma pontuação muito boa de média entre as 2 corridas, uma somatória de pontos, né? Porque eu acho que a gente sempre visa vencer uma prova, mas o mais importante no final de semana de corrida é a gente tentar ser um dos maiores pontuadores do final de semana, que é aí onde você vai construir melhores posições na temporada. Então, a gente veio evoluindo, isso a gente veio numa crescente, terminando a temporada daqui nem 15 dias, daqui 2 finais de semana, aqui em Interlagos, e ainda não tenho nada, ainda estou construindo aí a continuidade da minha permanência na Stock Car para 2026. Volta dos V8 eu acho muito bom, eu acho que é muito mais fácil de você ter a equalização em cima dos motores V8, como a gente tinha anteriormente. Motores turbos são muito difíceis de você equalizar, principalmente naquela parte do lagging que a gente tem no motor, que é quando você acelera, ele tem a correção da E-gate para você não ultrapassar a pressão X de turbo. Então, ali a gente vê algumas diferenças, sim, de corrida para corrida, né? Você vê o próprio Thiago Camilo super bem ganhando corrida em Campo Grande, e esse final de semana ele largou entre as últimas posições do grid. Então, você vê, sim, uma diferença de performance de motores na própria guiada, na própria cronometragem, muitos pilotos reclamando que não tem velocidade reta, e às vezes não é tanto velocidade final de reta. Velocidade final de reta, ele acaba chegando muito próximo, mas é muito mais em saída de curva que a gente sente diferenças entre os outros carros, né? Então, quando você está treinando ou classificando atrás de alguém, realmente você sente uma diferença grande de alguns carros específicos. Não é que são sempre os mesmos, mas às vezes pela altitude daquela etapa, ou se é Brasília, se é Cuiabá, isso influencia muito também, né, no mapa de motor. Então, eu acho que com certeza vai vir em boa hora o retorno dos V8. Lógico que não são os motores V8 que a gente andava na Stock Car o ano passado, esses motores hoje estão na categoria da Stock Light, vai vir um outro motor V8 para a categoria, acredito, com um desenvolvimento novo, mais avançado aí. Vamos ver, vamos torcer para dar certo. Legal. Ô, Ricardinho, eu queria te perguntar sobre outra mudança também que foi acontecendo ao longo da temporada da Stock Car, da questão do DRS, que era uma ideia até de ter sido implementada logo no começo da temporada. Como é que funcionou Sim. isso para vocês? Se não funcionou, você é a favor, você gosta, você não gosta? A gente está, na verdade, está sendo um ano de testes, porque ela é linkada junto com a cronometragem, então a gente tem sempre um problema muito de sinal de internet, ou sinal da própria antena, que faz a transmissão de ter aquele 1 segundo e meio por causa da frente, para você conseguir utilizar. A gente teve alguns problemas, sim, em algumas etapas, que ele abria e no meio da reta ele desativava,
Então, esse ano está sendo um ano realmente de desenvolvimento. Eles estão liberando a gente sempre no shakedown, e no primeiro treino livre a gente tem o DRS liberado, então a gente acaba utilizando ele de forma para que a gente consiga em 2026. Eu acho que para a última etapa não deve ser usado, pode ser que eles consigam, não sei, mas acredito que em 2026 as coisas vão estar bem mais avançadas, porque eles têm, né, a categoria tem um carro de teste deles, mas é um carro andando sozinho o tempo inteiro, então é muito mais fácil eles liberarem o nosso treino livre, liberar realmente para a gente utilizar nos treinos, para realmente eles evoluírem e conseguirem dar uma igualdade. Eles não podem liberar uma coisa que funciona para alguns carros e para outros não. Então, o sinal tem que estar forte, tem que estar bom para todos os carros, terem essa disponibilidade sempre que você tem ali o carro um pouco mais próximo do outro e poder utilizar. Eu acho super válido mesmo porque na Stock Car não é como na Fórmula 1. Na Fórmula 1 você tem uma diferença muito gritante, né, de velocidade, e na Stock a gente tem o push to pass, que é um pouco mais de pressão de turbo, e também o DRS. O DRS dá uma média de 4, 5 km por hora de reta, então eu acho que ele te ajuda a aproximar e você, numa outra reta, usa o push to pass para realmente efetuar a ultrapassagem. Eu acho que vai ficar uma corrida mais dinâmica, uma corrida mais bacana para quem está de casa para assistir. Legal. Ricardinho, eu queria te perguntar sobre algo que virou bastante notícia esse fim de semana na Stock, que foi o forte acidente do João Paulo de Oliveira com o Bruno Batista e a queixa de alguns pilotos em relação à segurança desses carros novos da Stock. Queria saber qual que é o seu ponto de vista em relação a isso, se você também ficou assustado com o acidente, se foi algo que te surpreendeu nesse sentido, e se vocês receberam garantias da categoria em relação à segurança, à gaiola de proteção desses carros depois desse acidente em Brasília. Bom, falar que não assustar seria mentira, né? Com certeza assustou bastante, principalmente da forma que ficou o carro do Bruno Batista. Graças a Deus os dois amigos de pista estão bem. Acho que o Bruno teve 2 fraturas, mas está bem, está em recuperação. A categoria validou para a gente que o carro é homologado pela CBA e tem todos os requisitos para ter toda a segurança possível. A gente sempre fala, né, que infelizmente em acidentes assim, que a gente sempre a gente estava preocupado, sempre ficou preocupado, né, com as batidas que já tiveram durante a temporada com outros pilotos, mas a gente sempre questiona em melhorias, em sempre está evoluindo o carro, melhorando. Eu acredito que sim, eles vão tentar fazer algo um pouco mais forte, principalmente na parte lateral direita. Eles falam para a gente que a parte lateral esquerda, né, que é onde o piloto senta, ali você tem um crash box e você tem uma segurança maior em receber uma batida em T, como foi o que aconteceu entre os dois pilotos, que a gente sabe que a pior batida de um piloto é essa batida em T, que é a força lateral que você acaba absorvendo de um carro em cima do outro. Ali o que assustou no do Bruno foi realmente a batida que acabou o tanque dele estourando e teve uma pequena explosãozinha ali, você vê, não sei se apareceu na televisão ou não, mas teve um começo de fogo interno do carro dele. Então acredito que eles estão sim trabalhando para as próximas etapas evoluir esse carro né, nesse sentido, né? Como te falei, a gente sempre tem essa preocupação em batidas em T, mas graças a Deus ali foi do outro lado e nada aconteceu. A notícia boa é que os dois estão bem, foram bem checados pelos médicos, está tudo certo com o Bruno, tanto quanto o João Paulo, mas a gente não teve imagem, né, porque era no treino, então a gente não tinha transmissão, mas depois a gente teve alguns vídeos de on-board divulgados dos carros. O acidente foi bem feio mesmo, a gente fica sempre de olho porque a parte mais importante do automobilismo é a segurança. A gente quer que as corridas sejam boas, mas que todo mundo possa sair em segurança quando acidentes como esse acontecem. Ricardinho, eu queria perguntar para você sobre a sua expectativa para essa última etapa da Stock agora aqui em Interlagos. Que você espera? O que você acha que dá para fazer? Você falou que está mais contente agora com o acerto do carro, que já está entendendo mais esse carro. Qual a sua expectativa para esse fechamento de 2025 da Stock Car? Bom, a gente andou no Interlagos na primeira etapa, mas foi uma etapa com muitos problemas, né? Então acabou até a pontuação sendo reduzida. Em vez de fazer 2 corridas, a gente fez só uma corrida.
Eu acho que vindo de uma competitividade boa nas últimas 3 etapas, eu espero estar bem lá classificado no grid, ainda mais correndo em casa, mas a gente sabe que mesmo pilotos que não moram em casa, Interlagos acaba sendo a casa de todos eles, então realmente torcer aí para que a gente tenha um carro bacana. E aí você também tem um outro fechamento nesse próximo fim de semana do Endurance Brasil, que é em Brasília. Você está de volta em São Paulo, mas vai para Brasília de novo. Queria que você comentasse um pouquinho também sobre seu ano no Endurance Brasil, nessa outra categoria. Conta um pouquinho para a gente como é que foi a sua temporada de 2025 e o que você espera também para essa última etapa agora nesse próximo fim de semana em Brasília. Esse ano foi um ano um pouco atípico, onde a categoria a gente teve muito poucos carros da GT3 inscritos no campeonato. A gente levou o título já. É uma categoria muito bacana, eu adoro correr, principalmente nesses carros de turismo, são muito bacana mesmo. Realmente a dirigibilidade desses carros é fantástica. Essa última etapa a gente está recebendo aí mais 2 carros voltando ao grid, que vai ser o Kodair e o Han, e o Figueroa junto com o Júlio Campos. A categoria acabou ficando bem forte na categoria P1, que são os protótipos, mas eu acho que vai ser uma corrida super bacana, principalmente em Brasília, onde esses carros vão ser extremamente rápidos e vai dar uma emoção a mais para todo mundo. E quem mandou esse final de semana que estava na Stock Car, os pilotos que não puderam correr lá, e vão estar correndo no Brasileiro de Endurance, com certeza vai realmente adorar lá o circuito e vai ser, se Deus quiser, um grande evento lá, mas torcer aí para a gente conseguir ter mais carros no grid a partir do ano que vem. Show, Ricardinho. Para fechar, então, planos para 2026, renovar na Stock, alguma coisa lá fora, correr de GT3 lá fora, de repente, o que você gostaria de fazer? Não, eu estou focado em tentar fechar tudo junto com a Cavaleiro para 2026 ainda. A gente está correndo atrás aí para tentar fazer, dar essa continuidade nessa parceria. Também acredito que junto com o Marcel ali, ir para o nosso 10º ano em conjunto, vamos ver, vamos torcer para que a gente consiga. Eu estou já 9 anos correndo já com a Stuttgart Motorsport. Também acabei dando uma olhada da NASCAR Brasil, ainda não tem nada, acaba sendo um plano que a gente precisa, infelizmente, aguardar os calendários dos campeonatos brasileiros para ver o que a gente consegue realmente encaixar. E GT3 lá fora seria um grande sonho, mas a gente sabe que acaba sendo um pouco difícil conciliar tudo, e principalmente que eu sou categorização ouro lá fora, né? Então é muito mais fácil você tentar achar um assento lá fora quando você é na categoria prata, onde alguns pilotos até no grid da Stock Car você tem ali, conseguiriam muito mais facilmente um assento lá fora para competir numa WEC ou até numa IMSA, mas categoria ouro realmente é muito, muito disputado, e quando você está fora do grid, é a mesma coisa que os pilotos de fora quererem vir correr numa Stock Car no Brasil. Eles vão sempre estar priorizando os pilotos brasileiros e priorizando os pilotos que já estão mais familiarizado com o carro, com os circuitos brasileiros e com o campeonato. Tá aí a ironia de você ter muitos títulos, muita bagagem, você vai para a categoria ouro, é mais concorrência para pegar carro lá fora. Para a gente fechar aqui o nosso podcast, então, queria me despedir do Leonardo Félix, que esteve aqui com a gente mais uma vez. Léo, te vejo em breve, até uma próxima, muito obrigado por estar presente aqui mais uma vez no Velocidade CBN. Valeu, Ricardinho, nossos espectadores, obrigado, nossos ouvintes. Valeu, Ricardinho, obrigado, e valeu, André. Nos vemos em breve. E enquanto o Ricardinho se levanta aqui, a gente faz a nossa troca de pilotos lá Endurance, e vem a nossa grande Cris Bertelli, colega jornalista aqui do Geleb, para fazer as últimas perguntas para o Ricardo Maurício. Cris, mais uma vez, seja muito bem-vindo à Velocidade CBN. Fique à vontade para fazer as perguntas para o Ricardinho. Obrigada, André. Olá, Ricardo, tudo bom? Eu vou tentar fazer Tudo bem. Vou tentar fazer um paralelo aqui entre esse mundo do automobilismo e investimentos. Então, acho que a primeira coisa é assim, quando você pensa em investimento, o seu perfil é mais arrojado ou mais conservador? Como que você se classificaria? Médio. Eu gosto um pouco de ser arrojado, não sei se é pelo esporte que eu estou competindo, mas não a porcentagem muito alta. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de risco, mas também precisa ser conservador. Muito depende, acredito, do momento atual do nosso país, né? Hoje em dia, você tem uma Selic a 15%,
você tenta até arriscar menos, né? Porque você tem ali um juros alto já garantido e um IPCA que está beirando ali seus 5%. Então, 5%, 6%. A gente começa a dar um pouco mais acaba arriscando um pouco mais realmente quando a gente tinha aí alguns anos atrás juros a 4%, 5%. Então, realmente, a gente tem que, acho que, entender um pouco o mercado, como você está num carro de corrida, você tem que entender a posição que você está no campeonato para você saber se você pode arriscar um pouco mais ou não. Então, é um pouco disso, acho que um pouco da vivência do automobilismo também te ajuda a entender um pouco o mercado e tem que ter um pouco também de estômago para suportar isso. Quem não tem estômago acaba não tendo, como se diz, eu falaria só para fazer um investimento mais cauteloso, se você não tem realmente talvez um capital para você aguardar uma virada de mercado. As coisas acabam flutuando bastante, mas é isso, acho que é por aí. Eu percebi que você acompanha, então, bastante todos os índices, né? Parece gostar do assunto. E você tem alguma consultoria, alguém que te ajuda nesse sentido? Ou você que fica de olho mesmo, assim como no automobilismo, você tem uma equipe ou você segue por sua própria conta? Hoje eu escuto bastante, eu assisto bastante podcasts e fico antenado em tudo que está realmente acontecendo no mercado. Então, eu não só assisto podcasts aqui no Brasil, mas também de pessoas de fora. Então, eu estou antenado um pouco em cada lugar, eu aplico um pouco no Brasil, aplico um pouco lá fora, tem um pouquinho de Bitcoin, tem um pouco de cada coisa. Então, tenho imóvel, então, assim, eu estou bem diversificado, mas nesse momento estou tentando dar uma segurada, porque realmente eu acho que tá as coisas um pouco inflacionadas aí. Esperar o mercado dar uma acalmada e retomar, então ficar um pouco mais, pouco risco e mais liquidez. E você falou um pouco também do seu carro, que você teve algumas atualizações, né? Você costuma rever as suas estratégias de investimento também para fazer possíveis atualizações? Sempre tô de olho, principalmente logo mais, né, a gente espera que a taxa de juros comece a baixar e aí você precisa ter um capital para que você consiga diversificar. Então, eu acho que você tem que ficar ligado o tempo inteiro, como no carro de corrida, a gente tem que estar o tempo inteiro atualizado em tudo que está acontecendo, mesmo porque atualizações, o acerto do nosso carro sempre a gente está mudando o tempo inteiro, algumas coisas até implementam durante a temporada que a gente precisa estar preparado, então eu estou sempre ligado em novas oportunidades, com certeza. Tá certo, obrigada. Obrigado. Bom, e com isso, meus queridos, a gente chega então ao final dessa edição do Velocidade CBN. Ricardo Maurício aqui com a gente. Muito obrigado, Valeu. Ricardinho, pela participação mais uma vez. De novo, portas sempre abertas aqui para você e sucesso nessa reta final da temporada de 2025 e para 2026 também. Obrigado, um abraço a todos aí e quem sabe a gente tem mais um papo aí logo mais. Valeu, Ricardinho. Eu dei alguns teasers aí ao longo do nosso episódio de hoje, então quero deixar agora um convite muito especial. Velocidade CBN vai voltar já nessa quarta-feira. A gente vai ter uma edição extra, uma edição muito legal com o Felipe Drugovich, piloto brasileiro campeão da Fórmula 2, que vai fazer a sua estreia nesse próximo fim de semana na Fórmula E. Estreia não, ele já correu na Fórmula E, mas de fato como piloto principal da Andretti. Vai fazer a sua primeira corrida aqui em São Paulo. Fórmula E abre a sua temporada de 25-26 nesse próximo fim de semana com a corrida no Sambódromo do Anhembi. Quarta-feira, repito, teremos essa entrevista muito especial com o Felipe Drugovich aqui, falando dessa nova parte da carreira dele, desse novo ciclo, ele que agora deixa de ser piloto reserva e de desenvolvimento da Aston Martin para assumir esse assento na Fórmula E com a Andretti, uma equipe muito grande na categoria. Então fica o convite aqui para vocês para acompanhar esse episódio especial quarta-feira, essa entrevista com o Felipe Drugovich, e também a gente vai fazer aí uma pré-análise dessa decisão da Fórmula 1 nesse episódio. Então por hoje é isso, mas a gente já volta na quarta-feira.
Na saída, você que ficou aqui até o final com a gente, não se esqueça de deixar o seu like se você assistiu esse episódio no YouTube, de compartilhar esse episódio com todo mundo que gosta de automobilismo e também de deixar aqui nos comentários quem que você acha que vai ser o campeão da temporada da Fórmula 1. Se você escutou a gente nas plataformas de áudio, não se esqueça de deixar a sua avaliação e, é claro, também de compartilhar esse episódio com todo mundo. Eu sou André Neto, fico por aqui, mas volto já quarta-feira com essa entrevista muito especial com o Felipe Drugovich. Um abraço e até a próxima. Velocidade CBN. Oferecimento Santander Select. Invista com uma assessoria personalizada.